Bendito seja o nome do Senhor. Quando a igreja canta um louvor como esse, ela está profetizando. Ela não está só cantando o hino. A igreja acabou de profetizar para o mundo. O que há de vir, virá. É uma afirmação e é uma confissão de fé. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor e queríamos convidá-los a estarmos de pé para lermos a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 8. Somente Marcos, capítulo 14, versículo 8, que fala da mulher que derramou o unto aos pés de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: esta fez o que podia. Esta fez o que podia. Assentados. O restante do versículo. Antecipou-se. Cadê o versículo? Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Esta fez o que podia. É interessante que em todos os ministérios há pessoas, há servos que deixam uma marca nos ministérios. Há pessoas que, pelo seu testemunho, pelas provas que passaram, deixam uma marca em igrejas. Aqui, essa igreja, o ministério aqui, há vários servos que passaram, deixaram a marca. Nós temos uma irmã que era médica, jovem, que passou do Senhor e deixou uma marca profunda de alguém que não era deste mundo. No seu sepultamento, o texto foi: aqueles cujos o mundo não são dignos dele. Não são dignos. Nós tínhamos aqui outro que deixou uma marca, o Douglinha, era um jovem especial. Estava sempre no segundo banco da igreja. Na família dele ninguém era da igreja, só era ele. E ele vinha sempre de terno e gravata. E eu tenho forte na memória a paz do Senhor que ele me dava. Era sempre um sorriso. Paz do Senhor, pastor. Quase que... Tivemos agora no período da pandemia 2 diáconos que passaram, não foram por Covid, mas que deixaram uma marca de testemunho. Os 2 partiram, deixando os filhos deles como diácono dessa igreja. A herança foi passada. Isso fala muito forte, isso fala muito alto. Tivemos a irmã que partiu, um câncer na garganta, veio de Vale do Aço, e a marca que foi, ela já estava avançado. Me lembro até o banco que ela levantou ali no culto. Ela levantou e fez uma glorificação. Ela glorificou ao Senhor. Ou seja, aquela glorificação é a glorificação verdadeira, porque não dependia de circunstâncias, mas ela glorificava porque o Senhor é o Deus dela, porque ela tinha Jesus no coração. E ela ali naquele banco levantou e bem dizia, glorificou o Senhor. Glorificou o Senhor. E isso não foi diferente do ministério de Jesus. Houve pessoas que marcaram o ministério de Jesus. Lógico que aqui o nível é outro, o padrão é muito mais elevado. Era Jesus. Mas mesmo no Senhor Jesus, houve pessoas que marcaram o ministério dele, que o impressionaram. E não somente dizemos isso porque achamos, porque é subjetivo, não, porque ele disse isso. Como o centurião de Cafarnaum, que foi até Jesus pedir que Jesus curasse o servo dele que estava enfermo. E aí é importante lembrar, a cultura do Império Romano era de escravos, homens que eram vendidos e trocados, onde o ser humano não tinha muito valor. E ele sai de casa,
ele vai até Jesus pedir por um escravo, ou seja, aquele escravo era para ele muito mais do que um escravo, não era só um servo, aquele servo tinha virado um filho para ele. Senhor, vem na minha casa, o meu servo está muito enfermo. Ele fala quando estiver falando de um filho. Algum servo que ele comprou, que ele adquiriu, mas que ficou tão próximo dele que virou filho. Na verdade, nós somos isso. Um dia o Senhor nos fez servos, mas Deus nos trata como filhos, de tanto que Ele nos ama. E o Senhor era um bom homem. Diz a palavra que Ele tinha ajudado os judeus, até intercederam por Ele. Senhor, as pessoas da cidade, se o Senhor puder, ajuda, porque esse homem ajudou aqui a construir a sinagoga. Ele é um homem que tem um coração voltado para as coisas de Deus. E o Senhor falou assim: eu irei na sua casa. É muito provável que tenha alguém assistindo aqui, alguém tem aqui na igreja, está precisando que o Senhor vá na sua casa. O Senhor, lá em casa a situação está muito difícil. A minha filha, o meu menino, o Senhor, meu casamento. E a resposta está dada. Quando alguém vem com coração contrito, quebrantado, nunca o Senhor rejeita. Eu irei na sua casa. Se você pedir dessa forma, a resposta é certa. Jesus vai te responder: eu irei na sua casa. Aí aquele homem surpreendeu o Senhor Jesus. Surpreendeu o Senhor Jesus. Falou: não, Senhor, não. Eu não sou digno que o Senhor esteja debaixo do teto da minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre no meu lar, debaixo do meu telhado. Não. E aqui ele mostra que ele entendeu que Jesus é Deus. Talvez alguns estejam aqui no culto não tenham entendido isso, mas ele entendeu. Senhor, basta uma palavra tua. Se você vai dizer uma palavra aqui, lá ele vai ser curado. Ele estava dizendo, olha o que ele entendeu. Ele estava dizendo: Senhor, eu sei que tu és Deus, e tu és Deus onipotente, e que para o Senhor não existe espaço, tempo, distância. Uma palavra tua, Senhor, e todo mal se vai. Uma palavra tua e toda dor se vai. Porque a tua palavra tem poder, Senhor. Aí o Senhor ficou tão impressionado assim: nem em todo Israel eu encontrei tanta fé. Nem Israel inteiro eu achei uma fé dessa. E disse: vai, ele está curado. Não tem como não dizer de outra mulher que marcou o ministério de Jesus, que foi a mulher cananeia, que não era também de Israel. Interessante, né? Não eram pessoas, podiam ser os apóstolos, podiam ser das 12 tribos, não, pessoas distantes, pessoas que nem eram de Israel, mas que marcaram, porque ninguém esperava nada delas. Às vezes ninguém espera nada de você. Você pode ser uma pomba selvagem, uma ovelha negra, como eles falam por aí, um perdido, mas é de você que vai vir a glória do Deus de Israel. Se você crer nessa noite, se você se entregar, se você tiver hoje um ato de fé, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo Jesus. Veio a mulher cananeia desesperada pela filha que estava oprimida, e ela discerniu que era espiritual o problema. Oprimida. E Jesus naquele momento estava numa reunião fechada com os discípulos, com seus apóstolos e discípulos. Mas ela estava tão desesperada que ela entra ali, ela foi ousada, ela vai pedir o Senhor, e os discípulos primeiros a repreendem: não pode, não incomode. E ela fala assim, ela falava mais alto ainda, ela insistia mais ainda, e diz o texto que o Senhor não a respondeu. Jesus não a respondeu, ou seja, ele ouviu, mas não respondeu. E Jesus não a respondeu, ou seja, ele ouviu, não ouviu. Você já passou por isso? Muitos de nós já passamos. Você está clamando ao Senhor, e o Senhor não te responde, mas Ele está te ouvindo. Não se engane não, tá? Deus ouve, Deus vê, e na hora certa Deus responde.
Jesus é sábio, e ela fala, e ele não lhe respondia palavra alguma. Quantos de nós tem assuntos que estamos há anos e há anos, aí você diz, será que o senhor está me ouvindo? Não, ele está te ouvindo, mas na hora que ele te responder, o milagre vai acontecer, mas tem que esperar até lá. E ela continuou insistindo, e Jesus viu que não tinha jeito, foi e respondeu, mas não respondeu como ela queria, não atendeu o desespero dela. Disse a ela, eu não vim para os gentios, eu vim para os filhos de Israel. E fala, usa uma expressão, não se tira o pão dos filhos que está à mesa para dar a outros, aos cachorrinhos. Aqui ela já podia ficar ofendida, já dava para ofender, uma palavra muito forte. Não se tira o pão dos filhos, porque Israel eram os filhos do Senhor, os gentios, os pagãos não eram idólatras. E o Senhor usa essa expressão, não se tira o pão dos filhos para se dar aos cachorrinhos. Mas quando alguém quer uma bênção, nada impede, né? Ela foi tão sábia que é uma mãe intercedendo por um filho, uma filha, né? Senhor, tudo bem, mas os cachorrinhos comem das migalhas que sobram na mesa. Ela queria que o Senhor curasse a filha dela, uma cura que ninguém tinha. Ela queria que o Senhor libertasse a filha dela, que ninguém libertava. E ela chamou aquela cura de migalhas. Veja como ela entendeu como o Senhor é grande. Veja que ela entendeu que era Jesus. Ela disse, Senhor, curar minha filha, libertar minha filha, Senhor, é uma migalha para ti. Porque diante do que é a eternidade, diante do que é a salvação, diante do que é a presença do Senhor, curar, porta de emprego, e isso é migalhas, porque o que a igreja tem é o pão inteiro. Jesus é o pão da vida. Essas bênçãos diárias são as migalhas que caem da nossa mesa. E Jesus ficou impressionado com a mulher. Mulher, veja, para Jesus dizer isso de alguém, né? Mulher, grande é a sua fé. Mulher, a fé que está dentro de você é muito grande. Porque eu acho que 99% já tinha ido embora há muito tempo. Primeiro, quando os discípulos tentaram falar, mandar embora. Depois, quando Jesus não respondeu. Depois, com a história do cachorrinho. Mas ela não desiste. Você tem uma filha em casa com problema? Não desiste não. Porque vai ter um momento que Jesus vai te responder. E quando ele te responder, todos vão dizer, grande é a fé dessa mulher. A fé não é grande porque nós somos grandes. Grande é em quem nós cremos. Grande é quem nós clamamos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o nosso Deus. A tão grande salvação que está sobre nós. E ali ela profetiza o sangue. Porque o centurião profetiza a palavra. Basta uma palavra, Senhor, e tudo vai. Basta uma palavra. Você não precisa ir lá não, gastar tempo para ir lá. O Senhor não é homem, o Senhor é Deus. Uma palavra. Basta uma palavra do Senhor hoje e a sua vida muda. O centurião profetiza a palavra. Ela profetiza o sangue. Porque quando ela fala de as migalhas do pão, para ter migalhas tem que partir o pão, tem que rasgar o pão. Jesus é o pão da vida que alimenta a nossa alma. Ela profetizava que Jesus seria rasgado, que Jesus seria partido, mas da morte de Jesus viria para nós salvação. Meus irmãos, cura, libertação, porta de emprego, um carro novo que seja, um livramento, são as migalhas da cruz, são as migalhas da morte de Jesus, porque o bem maior é a salvação que está na nossa alma, que nos faz cantar, glorificar, bendizer ao Senhor, de um Deus que nós não vemos, mas nós amamos, que nós adoramos, mas sentimos a presença dEle, porque Jesus está presente no meio dos louvores da igreja. Ele profetizou a palavra, o centurião, ela profetiza o sangue, e eles venceram pela palavra e pelo sangue do Cordeiro. Por isso que marca tanto. E essa mulher
E aqui a mensagem. Olha o que Jesus falou dessa mulher. Onde quer no mundo, em qualquer parte do mundo, que for pregado este evangelho, será contado, será narrado o que ela fez para a memória. Ela ligou a história daquela mulher ao evangelho, e essa profecia se cumpre aqui hoje, nesta noite, porque a palavra de Jesus é verdadeira, é viva e eterna. Jesus falou isso há 2000 anos atrás, 2000 e tantos anos atrás, 20 e poucos, e nós estamos aqui hoje em memória, contando o que ela fez, porque não foi esquecido pelo Espírito Santo. Olha, eu ficou tão impressionado, ficou tão admirado, foi tão edificado. Olha, onde for pregado o meu evangelho, em qualquer parte do mundo, na África, na Rússia, na Oceania, em Vila Velha, nos Estados Unidos, no Canadá, vai ser dito, vai ser narrado o que ela fez para a memória eterna. E a pergunta para a igreja: o que ela fez de tão notável assim? Para Jesus ligar o nome dela ao próprio evangelho dele, dizer, nunca vai ser esquecido. O que ela fez? Nós lemos hoje, palavra de Jesus. E ela fez o que podia. Esta fez o que podia. Às vezes você acha que para você impressionar o Senhor, você tem que fazer uma coisa que você não pode fazer. Quem sabe fazer um sacrifício, e o próprio Jesus vem e fala: sacrifício não, misericórdia sim. Aprendei o que significa misericórdia. Misericórdia quero, disse ele. Misericórdia quero, sacrifício não. Ele não quer sacrifício. Sabe por quê? O sacrifício Ele fez por nós. Ele pagou o preço por nós. A graça já está derramada sobre nós. A graça está falando. A graça está visitando. A graça está envolvendo. A graça dá vida aos louvores. A graça nos leva a glorificar ao Senhor. A graça nos dá a segurança de afirmar que o Espírito Santo está operando nesse culto, que a palavra já saiu, a palavra já está operando aqui nos lares, e ela, no final do culto, ela vai voltar para a eternidade, mas ela não vai voltar vazia. O que essa mulher fez? Ela fez o que podia. E Jesus se alegrou. E o ato virou um ato eterno. Não é sacrifício. Essa parte não é nossa, é dele. E ele fez voluntariamente, ele fez por amor. Você pode ser fiel. Você pode ser grato. Faça o que você pode fazer. Não queira fazer coisas que você está ali no seu limite. Não. Porque se você fizer o que você pode fazer, quer ser fiel, quer ser grato, quer ser obediente, aquilo que você não pode fazer, Jesus vai fazer por você. Esse é o trato, essa é a aliança. É porque muitas vezes, por que na minha vida eu não sinto as respostas? Por que eu não estou vendo o Senhor operar? O que eu tenho que fazer? Não, eu vou num congresso tal. Não, eu no meu lar, na minha família, no meu casamento, olha, os dons da minha vida, por que não vem? Eu sinto tudo parado. Não, eu vou fazer um negócio. Não, olha, vamos dizer a verdade aqui hoje. Nós vamos dizer a verdade. Muitos de nós não estamos fazendo o que nós podemos fazer. Essa é a verdade que vai ser dita aqui hoje à noite. Você não precisa fazer algo não, faça o que você pode. Isso basta para o Senhor, para Ele se alegrar, para Ele se voltar para você, para o milagre acontecer, para a resposta chegar. O que ela fez de extraordinário? Ela pegou um vaso de unguento cheio
de unguento de nardo puríssimo, entrou na casa de Simão o leproso, que era um leproso que Jesus tinha curado. Coisa extraordinária isso. Na casa de Simão o leproso, em Betânia. Era um dos tantos leprosos que Jesus curou, limpou. Ele foi no templo, deu a oferta, voltou para o certo, e agora Jesus estava jantando na casa dele. Que coisa maravilhosa. Você está aqui no culto, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te libertar, vai falar ao seu coração, e um dia vai estar na sua casa, sentado à mesa com você. Você e a sua família glorificando ao Senhor. Porque aqueles que Ele abençoa, depois Ele vai na casa completar a boa obra. O que ela fez? Ela pegou aquele vaso e quebrou aos pés do Senhor. Será que quebrar um vaso de barro é tão difícil assim? Não, era um vaso de ferro. Não, era um vaso de bronze. Não, era de barro. Uma pancada quebra, somos nós. Você pode se quebrar. Se você pudesse quebrar aquilo que você não pode fazer, Jesus vai fazer por você. Quebrar um vaso de barro. O que o Senhor quer? Seja um vaso quebrado. Porque muitos crentes são vasos inteiros até hoje, nunca se quebraram. São orgulhosos, são prepotentes, não se quebram diante dos desígnios de Deus, não se quebram diante das vontades do Senhor, querem dobrar as provas, querem torcer as provas. Não, se quer, seja um vaso quebrado. Você pode fazer isso? Porque se você puder, você pode ter uma certeza, Jesus está passando aqui nessa noite. Ele está passando pela palavra. E se você quiser, Senhor, hoje eu quero me quebrar como aquela mulher, eu vou me quebrar, Senhor, e eu vou derramar aos seus pés tudo que está diante de mim, dentro de mim. E você pode ter certeza que alguém vai te incomodar, como fizeram com ela. Tentarem incomodar. Não perturbe essa mulher, não perturbe. Ela fez o que podia. Você que veio nos visitar hoje, um amigo, uma pergunta. Você está precisando de uma bênção? Tem coisa na sua vida que você precisa e não pode fazer? Então uma pergunta. Você pode hoje entregar a sua vida a Jesus? Será que é tão difícil fazer isso? Não, eu quero fazer uma proposta. Não, eu quero fazer aqui uma oferta. Não, não precisa não, aqui não precisa não. Eu vou oferecer 10 não precisa de nada seu aqui, nada. Graças a Deus, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada. Agora você pode entregar a sua vida. Você pode? Se você pode, Jesus vai aceitar. Se você pode, salvação vai entrar na sua casa. Ele não quer o que você não pode. O que você não pode, Jesus vai fazer por você. Porque Ele é a parte do milagre, a parte da cura, a parte da libertação é de Jesus. E a parte dele não falta, é migalhas para a igreja. Jesus está passando. Ele passa com amor transbordando. E hoje é dia de salvação. Vamos cantar. E aqueles que desejarem vão poder entregar sua vida ao Senhor.
centurião profetizou a palavra. A cananeia profetizou o sangue. E eles venceram pela palavra e pelo sangue. Ela profetiza o derramado do Espírito. Esta fez o que podia. Observe, preparando o meu corpo. Quando ela derrama o unguento sobre Jesus, porque era o costume daquela época, aqui faltavam alguns dias para a morte dele, quando alguém morria, as mulheres, os reis faziam isso, vinham e derramavam unguento, bodas, pode tocar bodas. Naquele dia não tinha os recursos que tem hoje. Então elas vinham durante 3 dias derramando unguento, nardo, mirra, especiarias, incenso, pós aromáticos sobre o corpo. E dava para suportar algum tempo, 3 dias geralmente, que era suportável. Por isso que ele fala assim, olha, o que ela falou nunca vai ser esquecido, porque ela estava profetizando. Ela está preparando o meu corpo. 2 palavras que têm um sentido profético. Preparando o meu corpo. O corpo, depois vem a palavra vencer. A igreja é o corpo de Jesus. A igreja é o corpo vivo, onde o Espírito Santo está agindo, está se movendo. Então, quando ela derramou unguento sobre o corpo de Jesus, ela estava preparando o corpo de Jesus para suportar aqueles dias que vinham pela frente. Porque se sem unguento ficava insuportável o cheiro da carne. Se você não derramasse um unguento sobre o corpo, ninguém suportava o cheiro da carne. Então era o derramado unguento sobre o corpo que fazia com que as pessoas pudessem suportar estar ali. Ela estava profetizando que o Espírito Santo ia ser derramado sobre o corpo, que é a igreja fiel, por um tempo. É o Espírito Santo que segura a carne. É o Espírito Santo que vence o pecado. É o Espírito Santo que vence o velho homem que está em nós. É o Espírito Santo que vence nossos instintos carnais. É o Espírito Santo que resiste ao anticristo. E esse Espírito Santo foi derramado sobre o corpo de Cristo, preparando para o arrebatamento. Mas é por um tempo, não é para sempre. Ali em alguns dias, o Espírito Santo foi derramado e suporta por um tempo. Até que Ele venha. Porque aquele que há de vir virá, e não tardará. Ainda que alguns tenham a sua vida por tardia, Ele é longânimo para que mais se salvem. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos o momento profético. Dia e hora não sabemos, mas sabemos o momento profético. E o momento profético é esse, é agora, é chegado. E em breve nós vamos entrar nas bodas do Cordeiro, e lá junto conosco vai estar o centurião de Cafarnaum. Lá junto conosco vai estar a mulher de Cananeia. Lá junto conosco vai estar a mulher do unguento. E juntos nós vamos louvar o Senhor para sempre. De pé, irmãos.
vinda de Jesus. Amamos um dia que nós não conhecemos. Amamos um dia que nós nunca vimos, mas nós sabemos em quem nós temos crido. E por aquilo que já vimos dele, nós cremos que vai ser maravilhoso. Porque é palavra de Deus, não é promessa de homem. São palavras de Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glorifica o Senhor. Adolescentes, crianças, glorifica o Senhor. Suas classes são palavras de Deus. São palavras de Amém. Do peito das crianças sai o perfeito louvor, que derrota o inimigo, que a palavra, que derrota o inimigo. Dele me halandra, balamara, descer, queridoso, coribiondo, balandra, halandra, salai-sei. Edere miriandra, halandra, sarabiri, queristuri, quericondro, grosso, coribiala, halasa. Radabalandra de querianda la Dele me balança. candra, mandra, serelar, handala, baradristuri, querico, haise. Minha igreja, Para nada, haise. assim diz o Senhor: Ele que de tudo iaça. eis que nesta noite Berelam halaya. uma palavra importante vos foi dada, Beremi crostei. uma palavra Bereniai. que tem sido Berenei. levantada nesses últimos dias Bereni crostore que diai. com poder, Para dai sei. com força, Bereni lucidie. mas também Para dar balas. como um grande consolo. Beremi handrene que Eis que meu Espírito, Bere tudricose. o meu Espírito Santo, Para balabadasse. visitou os vossos corações. Sim. Sim, Berciai. em louvores cantados, Bereni tutu roche. na vossa gratidão, Para balamahasse. naqueles que estão fazendo tudo o que podem. Bereni suricodiai. Eu estou Para operando, passe que. mas também, Bereni tutu shiai. nesta noite, Bereni que de halai. eu abri os teus ouvidos, meu Bereni filho. doce. A minha palavra entrou Bereni querido André. para trazer salvação ao teu coração. Viestes a este lugar para ti por uma coincidência, passando por aqui, mas não, eu havia traçado para ti este culto para falar ao teu coração e para te mostrar a esperança para a tua vida, a esperança para esta vida, mas principalmente para viver eternamente comigo. Os traumas que tivestes com os teus pais, os problemas vividos nesta noite, pela minha palavra, eu libertei o teu coração. Tu podes glorificar o meu nome. Igreja, louvai o nome do vosso Deus com júbilo, com gratidão, pois eu estou convosco e eu vos abençoo. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor seja glorificado. Nós vamos iniciar amanhã uma nova semana de trabalho. As crianças vão voltar para as aulas. Nós já vamos começar uma semana abençoada. Vamos orar, entregando o culto e glorificando, porque em breve nós não estaremos mais aqui. Se um dia você chegar aqui e não tiver ninguém na igreja, já está avisado. Nós estaremos numa grande festa da eternidade. A noiva é a igreja, as irmãs e os homens vão cantar o noivo é Jesus, e desse por avisado a todos. As irmãs. A noiva é a igreja.
Glória a Jesus. Quem crê pode glorificar. Quem ama a sua vida. Aleluia. Criei, por isso falei. Essa palavra. Todos juntos. Ele me ralou, gravando, ele grondo, lo mostra, ele criar, aleluia. Glória a Jesus. O servo escreveu na palavra, criei, por isso falei. Depois o apóstolo repetiu a frase dele nas cartas. Nós podemos hoje dizer isso também. Criei, por isso cantei. Criei, por isso glorifiquei. Jesus vai voltar. Criei, por isso preguei essa noite. Jesus vai voltar. Vem. Jesus Cristo já vem. Em breve Ele vem. Ele vem nos buscar. Recebe, Senhor, nossa glorificação. Aleluia. A volta de Jesus é uma festa para nós. Jesus Cristo já vem, em breve Ele vem nos buscar. Glorioso será quando os salvos subirem pra com Ele estar. Os homens profetizando. Clame, vem, Senhor. Clama, igreja. Eis que Ele vem saltando sobre os montes. Que maravilha. Jesus Cristo já vem, em breve Ele vem nos buscar. Glorioso O será grande dia do Senhor. quando os salvos subirem pra com Ele estar. Os varões, os homens, as irmãs glorificando. A irmã que crê pode falar. Nosso Senhor, em nome de Jesus, em nosso Redentor. Vem, Jesus. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Vem, Senhor. Vem. Jesus sem Jesus. E a graça, glória a Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, as operações gloriosas, o poder, a glória, a força, o reino de Deus Pai, o Todo-Poderoso,
graça bendita do amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, venha sobre todos vós que esperam a sua vinda, sobre os vossos lares, vossas casas, e sobre todo Israel de Deus, hoje e até a vinda gloriosa de Jesus. Amém.